Continuando o assunto de história, agora vamos focar nos portugueses. Quando eles chegaram aqui no Brasil, de imediato eles não formaram vilas. Por anos, apenas realizaram viagens para conhecer o litoral brasileiro e explorar o pau-brasil. Só 30 anos depois que eles resolveram fundar vilas e começar a colonizar. Então, alguns desses lugares cresceram e se tornaram cidades. Logo, o Brasil havia se tornado uma colônia portuguesa e as riquezas que encontravam aqui eram usadas só para enriquecer Portugal. Nós já vimos as migrações forçadas que ocorreram de africanos escravizados e eles, quando chegaram aqui, como eram obrigados a trabalhar. Esses africanos que eram comprados ou capturados na África também geravam muito lucro para os portugueses. Os escravos, quando chegavam no Brasil, depois de um período que tinham para se recuperar da viagem, eles eram levados aos mercados de escravos para serem vendidos. Antigamente, lá na África, existia uma diversidade de povos africanos. Alguns não viviam em um único lugar, mudavam-se constantemente em busca de alimento e de um lugar seguro para se abrigarem. Outros tinham moradias fixas, viviam em pequenos povoados, plantavam, criavam animais e às vezes também realizavam trocas comerciais. Esses escravos saíram de vários locais do litoral da África para serem trazidos para o Brasil. Cita-se as cidades de Bissau, São Jorge da Mina, São Tomé, Luanda, Benguela e Moçambique. Aqui eles desembarcaram em Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Mas esse transporte, essa viagem de navio de lá para cá não foi fácil. Esses escravos eram trazidos, carregados em porões, todos amontoados, e lá tinha muita falta de água, comida, sem falar nas péssimas condições de higiene e doenças que tinham e mataram muitos deles. Na época que foram fundadas as vilas e cidades aqui no Brasil, os portugueses optaram por produzir açúcar, que era um produto muito valioso lá na Europa. Então, por isso, construíram muitos engenhos, a maior parte lá no Nordeste, devido ao clima e ao solo de lá serem mais favoráveis à lavoura canavieira. Para essa produção, os senhores de engenho, como eram chamados os donos, usavam mão de obra desses africanos escravizados. O engenho era composto pela casa grande, que era a casa do senhor de engenho, as senzalas, onde viviam os africanos. Também tinha grande parte da fazenda ocupada por plantações de cana, lugares onde deixavam os animais e outros tipos de cultivo. Tinha uma área onde era produzida a cana-de-açúcar e uma capela onde ocorriam as cerimônias religiosas, como missa, batismo e casamento. Crianças naquela época, só as de família rica poderiam estudar. Às vezes não tinham escolas para ir, então os pais contratavam professores particulares para trabalhar em casa mesmo, ou colocavam seus filhos em colégios internos nas cidades. Então eles aprendiam a ler, escrever, fazer contas de matemática, sendo que a educação de meninos era diferente da educação das meninas. Os meninos eram educados para assumir os negócios da família e as meninas cuidar da casa e da família. Já aquelas crianças sem condições financeiras, principalmente as escravizadas, não estudavam e começavam a trabalhar com 7 anos. Elas cortavam cana-de-açúcar, carregavam madeira, ajudavam na produção de mandioca, cuidavam de animais e algumas vezes essas crianças eram separadas de suas famílias para serem vendidas ou doadas. Então, agora eu peço que vocês leiam a apostila da página 6 até a página 13 e façam as questões propostas sobre essa parte da história.